arranjo físico e seus impactos na produtividade da EcoSand. Gostaria de chamar o Luiz Renato. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem também, graças a Deus. Está ouvindo bem? Tudo certo, meio corrido, mas nós chegamos aí. Aí, ó, muito bom, Joia. Tá no horário, pô, só 5 minutinhos. Pois é, tem que não atrasar um pouco. Não, bom, legal. Muito obrigada pela paciência, pela confiança e fique à vontade, a sala é sua. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Isso, pode compartilhar, porque eu já vou vendo aqui para vocês, Se você quiser já deixar ela no modo de apresentação para já compartilhar direto. Aí, ó, já tô vendo ela aqui. Deixa eu só... Você consegue ver assim? Ou fica aparecendo uma tarde embaixo? Não, ela tá perfeito. Dá uma passada para ver se vai dar alguma travada. Não, tá indo ok. Então tá, Joia. Ô, Ana, primeiramente queria agradecer você, né, pelo convite da gente poder participar do simpósio de competitividade. Confesso que a EcoSand leva muito sério a questão de ajudar com boas práticas, né, que eu acho que esse é o principal objetivo aí do simpósio. Exato. E uma das coisas que eu queria falar hoje é sobre arranjo físico. Então, primeiramente, vou me apresentar aqui. Eu sou Luiz Renato, estou na EcoSand já há 14 anos. Me formei em engenharia mecânica, fiz engenharia metalúrgica e, por último, gestão da produção, que é baseado na gestão da produção que eu trouxe o tema de hoje. Bom, e eu trabalho na EcoSand. A EcoSand esse ano completa 20 anos, né? A EcoSand é uma fabricante de máquinas e equipamentos para fundição. Nós estamos em Sertãozinho, São Paulo. Representamos também a Kunkel Wagner no Brasil, que é fabricante de misturadores e resfriadores, né? Além da linha de moldar, peneira hexagonal e outros equipamentos para areia verde. A EcoSand é licenciada, nós podemos fabricar no Brasil misturadores e resfriadores. Já vendemos um, e isso é muito bom. Bom, meu objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre arranjo físico no projeto de fábrica, né? O nosso trabalho, ele parte desde o dimensionamento de uma nova fundição ou, usando o termo aqui, de uma unidade produtiva, né? Então, o que é uma unidade produtiva? Unidade produtiva é um estabelecimento que existe geração de receita. Então, essa receita ela é proveniente da venda de bens ou serviços, né? Então, nessa imagem aqui, eu trago o quê? A entrada de recursos para um ambiente. Dentro desse ambiente, nós temos um processo de transformação, e esse processo de transformação, ele vai gerar produtos ou serviços, que são os inputs, e as saídas, os outputs, né? No exemplo mais comum aí, a unidade produtiva em questão seria uma fundição, né? Então, só algumas definições de unidade produtiva. Então, o projeto de uma planta ele é dividido pelo menos em 3 fases, né? A primeira são os sistemas e instalações. Então, aí nós estamos falando das estruturas metálicas, iluminação, projeto de eletricidade, as redes, a parte de saneamento, esgoto, né? A segunda, que é o nosso foco, é o arranjo físico dessa unidade. Então, que máquinas, equipamentos nós vamos utilizar, qual é o nosso mobiliário, né? Qual é a posição deles na fábrica. E o terceiro aspecto são os sistemas de manuseio, né? Desde monovia, o fluxo das pessoas, empilhadeira, a estrutura em si, ponte rolante, pórtico, que nós vamos utilizar nessa unidade produtiva. Então, o nosso foco aqui, ó, salientei em vermelho, nós vamos falar estritamente do arranjo físico dessa planta, né? Quando eu falo planta, todo esse conceito que eu vou passar hoje, ele se aplica não estritamente para fundição, mas qualquer outro tipo de unidade produtiva, né? Então, o que é o arranjo físico? Arranjo físico nada mais é do que o layout das instalações, né? Então, o arranjo físico ele vai se preocupar com a disposição física dos recursos de transformação. Então, a posição estratégica desses recursos dentro da unidade produtiva.
Mas o que esse arranjo físico é de tão importante, né? Uma vez que você tem um bom arranjo físico, o arranjo físico ele te proporciona uma melhora na eficiência. Então, ele é essencial para garantir uma boa eficiência. E ele está relacionado diretamente com o fluxo do processo, o tipo de produto que nós vamos fabricar e o volume de produção. Então, isso aqui é como se fosse uma receita de bolo. Por onde a gente começa? Primeiro a gente começa entendendo os itens que nós vamos produzir, que é o chamado SKU, né? Stock Keeping Unit. Cada produto tem um SKU diferente. Então, nós temos que entender toda a linha de produtos que nós vamos fabricar nessa unidade e, a partir daí, a gente fazer um agrupamento de alguns produtos. Como que a gente agrupa? Os produtos que têm a maior semelhança durante o processo de fabricação, entre as etapas produtivas, né? A gente pode fazer essa classificação por peso de peça, por peças que utilizam macho ou que não utilizam macho, por peças que têm usinagem ou não têm usinagem, né? Feito esse agrupamento pela família de produtos, nós temos que classificar esses produtos. Então, é a famosa curva ABC, alguns conhecem como Pareto, né? Então, o Pareto, ele fala que 20% dos produtos que a gente produz em uma unidade produtiva vão representar 80% do faturamento. Então, a nossa classe A seria desses produtos-chave, desses 20%. A classe B, eles têm importância e quantidade intermediária, 30% do total. E a classe C são os produtos que representam menor importância em valor ou em quantidade. Então, feito a classificação ABC dos nossos produtos, nós vamos pensar primeiramente numa maneira de produzir os produtos de classe A, depois os produtos classe B e, em terceiro, classe C. Bom, como que a gente começa, pelo menos, entendendo como tem que ser a nossa fábrica? Então, aqui existe um gráfico de Warren, né, de 1997, que ele diz o seguinte: a variedade de produtos contra o tamanho do lote. E, ao mesmo tempo, a variedade de produtos com a produção sobre encomendas. Então, vamos lá. Se eu tenho uma variedade de produtos alta, eu estou trabalhando nessa linha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver a minha seta do mouse. Deixa eu ver se eu consigo um indicador aqui. Apontadora laser. Aqui, ó. Eu vou estar trabalhando nessa linha alta. Se eu tenho um lote de poucas peças, eu vou estar trabalhando nessa linha aqui. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um mix de produto, onde a gente produz muitos com baixa variedade. Então, a gente tem aqui o chamado processo contínuo. No caso da EcoSend, nós temos uma variedade muito alta de produtos e um tamanho de lote baixo. Então, a EcoSend trabalha por projeto. Nós estamos nessa parte aqui do gráfico. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, de acordo com a nossa variedade, se nós vamos produzir para estoque ou se nós vamos produzir somente sobre encomenda. Então, primeiramente, o arranjo físico nós vamos classificar aqui. Depois, nós temos aqui os tipos de arranjo físico. O primeiro deles é que a gente tem 4 tipos, né? O arranjo físico posicional ou fixo. Então, quando a gente tem um arranjo físico posicional ou fixo, imagina que a gente tem uma peça muito grande, pesada, difícil de manusear. Então, a gente mantém essa peça parada e as máquinas e ferramentas vêm para perto dela para fazer as operações. Então, um outro exemplo, né? Quando a gente está construindo uma hidrelétrica, a gente não consegue construir hidrelétrica fora do lugar e levar ela para o lugar onde ela vai ser instalada. A gente leva toda a mão de obra para perto dessa hidrelétrica e ela fica fixa, ela já fica na posição que ela vai ser instalada. Então, esse é o primeiro tipo de arranjo. O segundo tipo de arranjo é um arranjo funcional ou por processo, né? Então, quando a gente utiliza ele? Quando os fluxos que passam pelos setores são variados e ocorrem de forma intermitente. Então, por exemplo, aqui, ó,
eu tenho algumas peças que vão para o torno, vão para a qualidade, algumas que vão para a furadeira, vão para o torno e depois para a qualidade, que é um exemplo mais comum, né? Que é o exemplo das fundições, usinagens e alguns processos plásticos. Terceiro tipo, arranjo físico celular. Então, onde a gente utiliza ele? O arranjo físico celular é utilizado quando a gente tem alguns layouts específicos para determinados produtos. Eu tenho um produto que ele obrigatoriamente passa por tais etapas: furação, usinagem e pintura. Então a gente consegue colocar esse tipo de produto dentro de uma célula, né? Eles possuem os processos similares, mas não idênticos. E o quarto tipo de arranjo físico é o caso de linha de montagem, né? Então a gente tem o exemplo mais fácil aí seria a montagem de automóveis. A gente tem uma linha de montagem onde, conforme o carro vai passando, nós vamos adicionando componentes ou processos. E um outro exemplo é o frigorífico, no caso do desmonte do animal, né? Também é considerado uma linha de montagem. Bom, na prática, como é que acontece? Na prática, a gente tem layout que é a mistura de todos esses. Na prática, nós não temos uma empresa que usa estritamente um tipo de layout. Na maioria das vezes, nós temos uma combinação de diversos tipos de layout. Tá? Então, alguns objetivos da gente pensar no arranjo físico. Por que pensar em arranjo físico? Primeiro, aumentar a moral e satisfação de trabalho. A gente tem um lugar limpo, organizado, com sanitários, né? Segundo ponto, incrementar a nossa produção. A gente precisa ter um melhor fluxo e a redução das demoras. Outro ponto, redução dos custos indiretos. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas o material tem que se mover quase sem administração humana, né? De uma forma que seja melhor e mais fácil para a supervisão e que causa menor congestionamento na fábrica. Outros dois pontos. Menor quantidade de material em processo, a gente conseguiria economia de espaço. Minimizar as distâncias e colocar as sessões de forma racional, né? Se comunicando. E alguns lembretes, quando a gente vai fazer um projeto, a gente tem que se planejar para o futuro, conversar com todos que fazem parte do processo de fabricação, usar alguns dos melhores elementos de visualização, fábrica em 3D ou maquetes, né? E se preparar para vender essa ideia para os investidores, né? Bom, e como a gente consegue atingir os nossos objetivos no layout? Eu gosto muito dos princípios de Olivetti e são eles que a gente aplica no dia a dia. Então, eu vou falar aqui alguns deles e nós vamos entrar mais a fundo em seguida. O primeiro dos princípios é o princípio da integração. O segundo, princípio da mínima distância. Nós vamos falar do princípio da obediência e o fluxo das operações, o uso das 3 dimensões e a satisfação e segurança, além do princípio da flexibilidade. Bom, vamos começar pelo princípio da integração. O que fala esse princípio? O princípio da integração, ele fala que os equipamentos, eles devem estar integrados de forma harmônica, né? Eles têm que estar conectados de uma forma que eles se comunicam. Porque se porventura esses setores não tiverem comunicação, ele vai acontecer igual uma corrente, né? O elo mais fraco é o que vai se romper. Então, eles devem estar devidamente entrosados para aumentar a eficiência da produção. O segundo é o princípio da mínima distância, que é o que nós vamos falar bastante hoje. O transporte de produtos não vai acrescentar em nada, não vai agregar valor, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, nunca ouviu dizer que um produto industrial vale mais do que outro idêntico a esse, simplesmente porque ele se movimentou mais dentro da fábrica. Pelo contrário, né, o produto que mais se movimenta, ele tende a custar mais caro. Então, quando a gente faz um layout, a gente tem que visar diminuir as distâncias entre as operações. Aqui eu trouxe uma imagem de Conner, de 2001,
que mostra o seguinte: de 15 operações, quantas delas está agregando valor? Então, a primeira operação, receber a matéria-prima, não agrega valor ao produto. Movimentar a matéria-prima, também não. Fazer o setup da máquina, não agrega. Carregar a máquina com a matéria-prima, também não está agregando valor em nada. A gente começa a agregar valor no quinto item aqui, quando a gente começa a processar o produto dentro da máquina. Isso sim está agregando valor. Retirar o produto da máquina, movimentar até a próxima estação, fazer o setup da próxima estação, carregar novamente a máquina, a gente não está agregando valor. Processar o produto na próxima estação, aí nós estamos agregando valor. Retirar o produto, movimentar, inspecionar, movimentar até o local de armazenagem e expedir, isso tudo não agrega valor. Então, esse aqui é um cuidado que nós temos que ter. Só o item 5 e 10, né? Princípio da obediência ao fluxo das operações, né? Então, materiais, equipamentos e pessoas devem se dispor e movimentar-se em fluxo contínuo, de acordo com a sequência do processo de manufatura. A gente tem que evitar cruzamentos dentro da fábrica. Peça indo para lá, peça voltando para fazer operações diferentes. Então, ele diz o seguinte: a imagem ideal seria um rio com seus afluentes, né? Então, eu consegui aqui uma imagem que ela é uma concepção de uma fábrica de rede de 1950. Então, é como se a gente tivesse um rio aqui, isso é uma fábrica de automóveis, a gente tivesse um rio e os seus afluentes adicionando peças nesse automóvel. Então, a gente começa só com uma carcaça e conforme vamos passando pelas estações, nós vamos recebendo peças até chegar no carro aqui. Então, esse seria a carta de fluxo ideal aí das operações. O quarto princípio, o uso das 3 dimensões. Um exemplo fácil, quando a gente olha um galpão de uma fábrica, a gente não pode enxergar só a área, né, comprimento e largura. Nós temos que enxergar também a altura desse galpão e trabalhar nas 3 dimensões. Por quê? Todos os equipamentos ele não ocupam uma área, ele ocupa um volume dentro desse galpão. Então a gente começa a pensar no uso de mezanino, uso de porão, transporte por monovia, para usar esse espaço aéreo que está vago no galpão, né? O quinto princípio, a satisfação em segurança. Então, cada dia mais nós estamos aí pensando numa melhor ergonomia, numa melhor satisfação e segurança para quem trabalha nas nossas fábricas. Não só no bem-estar físico, mas também o ambiente, né? A parte de pó, a parte de qualidade de iluminação. Então, a gente tem hoje aí o PGR, né? Que faz o gerenciamento dos riscos. E o sexto princípio é o princípio da flexibilidade. Então, o que a gente fala em flexibilidade, né? Na atual condição de avanço tecnológico, a fábrica ela tem que ser flexível para a mudança, né? Porque cada dia mais a gente tem mudanças rápidas que exigem que a fábrica mude também. Se ela não mudar e acompanhar as mudanças, ela vai caminhar para o obsoletismo, né? Ela vai se tornar obsoleta ou menos competitiva. Bom, o tempo era curto, então eu tive que escolher um caso para trazer. E eu trouxe um estudo de caso da nossa fábrica aqui da Ecosend, onde a gente aplicou a metodologia que eu acabei de passar para vocês, os princípios de Oliveira. Então, o que nós fizemos? Primeiramente, nós fizemos um esboço do nosso layout atual. Com esse esboço, nós fizemos um mapofluxograma, coletando os dados a respeito do fluxo dos processos e dos equipamentos. Conversamos com os colaboradores da fábrica e, lógico, com os encarregados e engenharia para obter informações. E aplicamos os princípios do Oliveira, né, no desenvolvimento dessa unidade produtiva, que é a nossa fábrica. E, depois dessa aplicação, a gente trouxe uma proposta de melhoria para o layout atual. Então, esse aqui era o layout da nossa fábrica. Umas distâncias longas aqui. Ó. A nossa pintura ela era localizada na parte do fundo do galpão. Então, a gente precisava deslocar todo esse trajeto
para fazer a pintura do equipamento. O nosso corte, ou oxicorte, ele era num galpão ao lado do galpão de montagem e de caldeiraria. Então, a gente recebia a matéria-prima, transportava até esse galpão do oxicorte, cortava, transportava para quem utiliza, que é o setor de caldeiraria e o setor de usinagem e solda. E aqui a gente tinha da usinagem deslocar material para montagem de caldeiraria e solda também. Feito esse layout, a gente mediu as distâncias. Então a gente tinha aqui, ó, a distância do galpão até a pintura, 205 metros. Distância da matéria-prima até a máquina de corte, 29 metros. Distância da máquina de corte até o setor de caldeiraria, 14 metros. Distância da máquina de corte até a nossa usinagem, 63 metros, né? Então, a gente avaliou como diminuir e minimizar essas distâncias. Então, a gente criou aqui, usou nesse estudo de caso, somente o princípio da mínima distância. Então, a gente fez uma mudança. Nós pegamos o oxicorte que estava nessa posição, trouxemos para dentro do galpão, e ao lado dele, os estaleiros de chapa e estaleiros de tubo que mais utiliza. Vamos lembrar agora da curva ABC, os itens A do nosso estoque de chapas. O que a gente mais utiliza deixou ao lado da máquina. Então, a distância que antes era de 29 metros virou 10 metros. A pintura, que antes estava aqui, onde hoje é estoque inativo ou sucata, a gente diminuiu a distância de 205 metros para 14 metros. E a gente conseguiu uma redução da usinagem até a máquina de corte, que antes era de 69 metros para 50 metros. Então, eu trouxe aqui uma tabelinha comparativa. O estoque da matéria-prima, antes tinha 29 metros, agora 10. Conseguimos reduzir 65,5%. O oxicorte, a distância entre o oxicorte e a caldeiraria, antes era de 14 metros, agora eles estão lado a lado, ou seja, reduzimos 100% da distância. A distância entre o setor de oxicorte e o setor de usinagem, antes era de 63 metros, agora passou a ser 50 metros. Então a gente conseguiu reduzir 20,6%. E o nosso maior redução foi na pintura. Depois da soldagem, a próxima etapa é a pintura. Então, a distância entre a soldagem e a pintura, anteriormente era de 205 metros. Nós, aplicando esse princípio, nós conseguimos abaixar para 14, 93,2% de redução de distância, né? Então, eu quis trazer esse estudo de caso. Tem alguns estudos de fundições, mas esse estava mais palpável para eu trazer para vocês. Essas são algumas das referências bibliográficas que eu utilizei, né? Todos esses princípios, como eu falei no início, eles podem ser utilizados para diversos tipos de unidade produtiva, e aqui eu deixei muito claro o princípio que eu mais utilizei nessa apresentação foram os princípios de Oliveira, e no estudo de caso, somente o princípio da mínima distância. Primeiro, queria agradecer, espero ter contribuído aí para o simpósio. Essa era a minha apresentação. O tempo é curto, mas a gente pode aprofundar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, eu deixo aí meus contatos. Agradecer também a Ana. Tá por aí, Ana? Estou aqui firme e forte. Bom, muito obrigada, viu, pela participação, pela paciência e principalmente mais um conteúdo aí que a gente tem aí que realmente dá para aprofundar muito. E vamos ver aí, Renato, para o ano que vem, se a gente faz um curso desse conteúdo aí, eu acho que seria muito bacana a gente ter aí um curso, um treinamento bem especializado, bem voltado nessa área, e assim, vocês já ficam de cara convidados a estar conosco.